Um farmacêutico que virou produtor rural em pleno movimento de sucessão familiar. Eu acho que essa prosa aí vai ser boa, hein? Porque olha só, acho que é a primeira vez, né, que a gente conversa Esse assunto é top. com um farmacêutico que vai conversar conosco hoje sobre sucessão familiar. E um assunto tão importante, porque a gente vê um movimento grande, assim, de sucessores nem querer saber de cuidar das propriedades da família. Vamos saber se é isso mesmo. Então roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um querido episódio do nosso querido podcast Agro 2. É querido demais esse podcast. Querido demais. Nós somos queridos top. demais, vocês são queridos demais. E eu, como sempre, eu fico super ansiosa durante a semana para poder vir aqui gravar esse podcast, aprender tanto aqui nessa bancada. Eu sempre fico muito feliz. E o assunto de hoje é de extrema importância. Será mesmo que as famílias estão tendo aí sucessores nos seus negócios? Ou será que essa geração que está vindo não quer nem saber de fazenda e acha que cuidar de terra dá trabalho demais? O que você acha, Pedro? Na verdade, eu acho que esse assunto deu um tabu, sabe, Lara? Na sociedade brasileira como um todo, o pessoal, porque tem que encarar a morte, de fato, né? Para poder falar sobre sucessão familiar, Sim, né? é um assunto difícil. É um assunto difícil. Então, o nosso convidado hoje, ele é farmacêutico, né, atuou no mercado da indústria farmacêutica também durante um tempo e agora está vivenciando a área de produção rural junto com a família em Caldas Novas. Eu estou falando do Diogo Felter. E aí, Diogo, tudo bem com você? Tudo ótimo. Melhor agora com vocês. Coisa pela primeira boa. vez. Seja muitíssimo bem-vindo aqui na nossa bancada. Obrigado. Bom demais você ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo que vai ser bacana, eu te garanto. Mas e como é que é essa história aí, Diogão, de farmacêutico para produtor rural? Já era um negócio que estava na veia? Como é que... Tava na veia, tava no berço, né? Assim, eu nasci na família de produtores. Meu pai morou em fazenda até no final da escola ali, acho que quase que... Vamos falar hoje, deve ser o quê? Sétimo? Hoje mudou, né? Não é mais sétima série ali, vamos falar. O final do ensino fundamental é que ele foi para a cidade. Nono ano. Nono ano. Eu não sei se o ensino médio médio nem se é a mesma coisa ainda. Que ele foi para a cidade, meu avô então é produtor, e os pais também. Eu sempre morei na cidade, mas a gente ia para a fazenda sempre, final de semana, feriado. Então, assim, tá no sangue, tá no berço, né? O que aconteceu, por que eu não, vamos falar assim, por que eu não segui, igual você, uma carreira acadêmica no agro? Não, eu não sou acadêmico, não. Você fez agronomia. É o seguinte, o agro, vamos falar assim, fazenda, teve uma transformação muito grande, acho que tudo, né? Depois da tecnologia da internet se transformou muito rápido. É pouco tempo que o agro deu um salto muito grande em questão de rentabilidade, tecnologia. Sim. Então, até pouco tempo atrás, trabalhar na roça era meio que o patinho feio. Era pejorativo, né? Meu quando pai nunca me estimulou. Assim. Falou, onde se ganha dinheiro é na cidade. Na roça, vamos parafrasear ele. Quem trabalha na roça é porque só sabe fazer isso. É quem gosta de sofrer, né? Tinha isso antigamente, Sim. né? Que era aquela pessoa que sofria, que era a história de sol a sol. Isso ainda é verdade. Não, né? mas teve um episódio que a gente entrevistou aqui o Rodrigo Albuquerque, que é especialista em pecuária. Ele estava falando que antigamente, quando você trocava de geladeira da cidade, sobrava aquela geladeira velha, você mandava para a fazenda. O sofá velho, você comprou um sofá novo, pega esse sofá aqui e leva para a fazenda. Né? Hoje já está ao contrário, né? Ai. E aí seu pai, então, não te incentivava na época a ser produtor rural de fato? Não, eu cheguei a passar. O primeiro vestibular que saiu do meu resultado, eu passei para agronomia. Ah, é? Em Brasília, na UNB. Mas aí ele não... Isso é novidade. Ele falou assim, não, você não vai fazer esse curso, não. Quando eu vi o resultado, ele falou assim, ó... Não estimulou, entendeu? Faz outra coisa, meu filho. Vê o que você não gosta falou, de fazer. Ele não contestou, mas também não estimulou. Ficou naquela de rabo de olho ali. Sim. E como eu passei aqui em Goiânia, já estava em casa, em farmácia, eu tinha muita vontade de trabalhar nas indústrias, de um mercado da indústria farmacêutica. É um mercado, acho que diferente de quase todos os outros, você pode falar que ele é eterno. Sim. Ele vai mudar, mas não a vida acaba. inteira nunca vai acabar. Exatamente, é verdade. É verdade. Sim. São áreas básicas, né? De alimento, sobrevivência, medicação, saúde. E medicação e saúde, com certeza. Sim. Então,
Aí você falou, vou fazer farmácia. Passei, tô aqui em Goiânia, é mais fácil. É um transtorno, nesse momento, ir lá para Brasília, o UNB. Sim. E aí você fez o curso. E aí, tudo bem? Você terminou seu curso, nem passava na sua cabeça uma sucessão familiar. Não. Não, porque meu pai é relativamente novo ainda e trabalha pra caramba. Meu avô faz 90 anos, em setembro agora, e tá na ativa. Tem a fazenda dele, ele toca, não aceita opinião e tá na ativa. Então, eu penso, meu pai, que é mais novo também, eu não pensava em assumir, a não sei que eu compre a minha fazenda, né? E hoje é bem mais difícil. Então, segui minha carreira, entrei na indústria logo cedo, gostei, ambiente muito dinâmico, muito bom, assim, em relação a crescimento, se você quer, se você tem determinação e capacidade. E foi assim durante 6 anos na indústria farmacêutica. 6 anos. E quando que foi o chamado? Foi seu pai que chegou para você e falou, filho, estou precisando de você? Ou você estava vendo a demanda que seu pai estava ali no dia a dia? Não, foi chamado. Foi chamado mesmo. Chamou na chincha mesmo, chamou na regulagem no canto lá, falou, vem para cá. Sim, aí voltando à história da revolução do agro, ele falou, não, assim como várias profissões, não se faz agricultura como se faz antigamente. Na verdade, hoje, a cada 2, 3 anos, revoluciona total. Você tem que mudar a sua maneira de gestão, como se diz, de administração geral. Estratégia, né? De produção, estratégia, essa acho que é a melhor palavra. Ele falou, hoje para eu ser agricultor, eu não tenho que... Da porteira para dentro é muito fácil ali, eu ponho a semente no chão, eu cuido, eu colho, que é o sol a sol, né? Que é o que se vê. Agora, o fora, da porteira para fora, que é hoje ficou muito difícil. Hoje você tem que assistir palestra, você tem que ler notícia todo dia, você tem que saber quanto está o dólar, o que está acontecendo na China, o que está acontecendo no mundo inteiro. E tudo isso influencia. Sim. Isso vai determinar se você vai ter lucro ou se você ter prejuízo no ano. Porque a nossa renda é anual, né? Se eu der prejuízo num ano, só daqui 1 ano para eu recuperar, ou não. Então, e seu pai sentiu essa necessidade. Ele falou, olha, eu preciso de um auxílio. Não foi auxílio. Ele falou assim, eu estou aposentando. Ah, foi pior, então. Então não é auxílio. Ele já chegou com o chamado pronto, assim, né? Assim, eu não quero mais. Dessa forma que você trabalha hoje, eu tô fora. Você quer ou eu posso arrendar, né? Que é a palavra para aluguel em fazenda, né? Para outro. E aí que eu fui. Ele falou, e aí? E como é que foi assim? Quando você chegou, eu falei assim, ok, seu pai fez o convite, você ficou meio balançado ali naquele momento, ou você não pensou 2 vezes? Você falou assim, vou trocar de profissão. Você estava lá na indústria trabalhando. Como é que você pensou. Recebeu assim, a notícia? Não pensei 2 vezes, porque quando você coloca no papel financeiro, é totalmente diferente. Assim, com certeza, né? Mas o trabalho também é totalmente diferente. Totalmente diferente. Até porque assim, você vai trabalhar num negócio que é seu também, né? Sim. Eu sempre queria empreender. Sempre gostei. Dentro da indústria, você constrói uma carreira muito boa, financeiramente também, ao longo do tempo, porém você trabalha em questão de tempo, muito tempo, que não dá para empreender por fora. Se você empreender por fora, você deixa seu crescimento ali. Na verdade, assim, quase todo emprego seletista, né? Na verdade, sim. São poucos que dá para você trabalhar 2 coisas e uma hora você vai ter que escolher uma. E você cansa também, né? Sim. E nesse processo aí, quando seu pai te chamou e você falou, ok, pai, eu vou assumir... qual foi o maior entrave assim, que você teve nesse início? Porque eu imagino que um processo de sucessão, por melhor que seja a relação do pai e do filho, né? Deve ter as suas particularidades. Sim. Por isso que foi combinado, um combinado bem rígido. Eu falei, você está aposentando mesmo? Porque assim, nós não vamos trabalhar juntos. A priori eu estou assumindo e eu vou pôr aqui minhas ideias e eu vou perguntar, vamos falar assim, vou te usar como um conselheiro, um consultor, mas toda decisão aqui é minha, então eu vou. Então você também foi firme na sua. Sim.
Bacana. Você acha que esse que é o segredo para boa relação, então? Não. Porque eu imagino assim, porque assim, quando a gente fala de sucessão, fala assim, aonde que eu vou? Quais são as regras da sucessão? Existem regras para sucessão? Eu acho que tem que ser definidas as regras. Acho que não existe. Acho De que tem cada que ser de cada família. De cada um. Tem que ser definidas as regras de cada família. É particular isso, então, Das duas né? partes. Foi assim porque ele queria, se ele está entregando, ele não queria meio que fazer parte no começo. Passou, acho que um pouco tempo ele deu uma descansada e ele voltou, graças a Deus. E agora ficar parado, né? a gente consegue produzir muito mais com ele. Porque ele tem a bagagem, né? Sim. Tem uma experiência, né? Uma vivência, né? Isso. Muito maior. Que faz diferença também. Isso. Mas, por exemplo, se ele tivesse me chamado e falado assim, olha, igual você me perguntou, eu preciso de um auxílio, eu acho que para mim seria muito mais fácil, porque ele ia me passar as Aos coisas. poucos, né? Meu pai, ele é ótimo produtor, ele não é professor. Ele tem dificuldade de ensinar as coisas, de transmitir conhecimento. Então, você tem que ver ele fazendo e aprender. Então, meio que nessa parte, foi aonde seria muito mais fácil para mim se ele tivesse me auxiliado, me passado. E não, eu caí lá de paraquedas e eu tinha ele como consultor, mas muitas coisas que eu perguntava, talvez ele nem sabia, por isso que ele falou, por isso que ele está abandonando o negócio, porque é dessa revolução agora, ó, ele sabe, igual fazia antigamente, o segredo ali, a mão na terra, a plantadeira, tá bom, não tá. Essa planta só de olhar ele sabe se é melhor do que a outra. Coisas que eu não sei até hoje, né, com 4 anos. Você domina mais a parte tecnológica. É a parte fora da porteira. Né? Planejamento, compra, venda, mercado. A parte de estratégia do negócio. De vez em quando ele me dá umas call aí de compra milho, compra soja, vende soja, ele sabe tudo de mercado. Então tem 4 anos que você está Desde 2018. Nesse 2018. E aí, cara, como é que foi, por exemplo, assim, ó, o primeiro ano, assim, que você falou assim, a partir de agora, tá na minha mão, né? Aí, vamos supor, chega lá a hora de definir as variedades de soja que você vai plantar, definir o manejo. Como é que foi isso, assim? Vocês sentaram, tomaram essa decisão junto, seu pai falou assim, ó, a variedade X é a que vai melhor aqui, a Y é a que vai melhor ali. Ou você já chegou já com o pé na porta, como é que foi isso? Não. Aí eu usava todo o conhecimento deles lá, né? Dele e dos funcionários. Ó, como que foi esse ano agora? O que plantou? Essa. Mediu qual foi melhor? Não mediu. No olho. Para vocês, o que foi melhor? Quem estava na colhedeira ali? Essa foi e tal. Então, no primeiro ano, nós vamos repetir o que foi feito ano passado. Eu só mudei a disposição das áreas e local ali, de acordo com o que o pessoal em loco, né, a produção, me falava. Usava muito eles. Assim, errei bastante nisso e também acertei, usando esse conhecimento. Ali vamos falar assim, o chão de fábrica da fazenda. Empírico. Né? Jogando para a indústria. Então, no primeiro ano foi repetição. Repetimos produto, a não ser que uma coisa não fazia muito sentido, eu chamava o agrônomo, o vendedor, o consultor, e batia e falou, isso aqui não tem lógica, e a gente mudava. Mas no primeiro ano foi total repetição, porque... E você acha que, por exemplo, o conhecimento que você tem do mercado farmacêutico, da área técnica também, né? Porque você graduou em farmácia, ele é muito parecido com a parte química da agronomia, né? Porque, a parte química, sim. Tá muito na mão das indústrias multinacionais, né? As grandes da vida aí. E a dinâmica é muito parecida, né, Diogo? A parte química, por exemplo, vamos citar aí, nós temos vários produtos, igual a gente tem medicamento humano, tem o medicamento da planta, né? Sim. Então, assim, tem vários nomes comerciais que o vendedor chega lá para o fazendeiro e fala, esse produto aqui é ruim, e ele oferece outro e o outro produto é o mesmo. São o mesmo princípio, tá a mesma concentração. Igual. Então, assim, e na hora de calcular, talvez muda a concentração e muda o preço, você tem que fazer a conta ali do ativo para corrigir, então... Isso ajuda bastante. Então te ajudou, esse conhecimento que você tinha na farmácia te ajudou no campo. Sim. O remédio que você aplicava lá nos humanos, tinha que entender de dosagem e tudo, o remedinho das plantas foi para você ok. Sim. E qual que você acha que foi seu maior desafio no seu primeiro ano? Assim, maior de todos, assim, que você falou assim, nossa, bati a cabeça demais com isso. O maior desafio foi que no primeiro ano, 2018, foi nós temos hoje a plantação, se ela não foi irrigada, o que manda na plantação é a chuva. E 2018 foi o último ano
que a gente teve bem ruim o índice hídrico na safra. Então, eu entrei, na hora que pus os custos no papel, de acordo com o que meu pai me passava, plantamos, na hora da colheita, a conta não fechava. Eu falei, aonde que eu fui parar? Uhum. Porque foi uma quebra de produção feia. Falei, o que eu estou fazendo? Eita. A conta não fecha. E agora? Mas aí, graças a Deus, assim, depois de um ano bom, estamos com 3 anos, depois de um ano ruim, vieram 3 anos bons de chuva na safra. E você fala que o ruim você atribui a essa parte hídrica. Sim. Você acha que foi isso? É porque é a única parte da agricultura que a gente não controla. Sim. E, na verdade, assim, a agricultura é assim, ó, 1000 coisas tem que dar certo, mas se uma der errado, pode colocar as 999 por água abaixo, né? E essa é uma delas. Só que, por exemplo, eu cuido do meu solo, hoje eu consigo fazer análise, eu consigo corrigir, eu consigo escolher as variedades, né, a cultivar adequada para a região, consigo fazer os remédios, né? O manejo de doenças, de pragas, eu consigo acertar time de colheita. Agora, a água é só Deus que manda. Uhum. Então... Não tem esse controle, né? Não tem como. E assim, dentro da sua experiência também, que você disse, tem 4 anos que você está aí no campo, você falou também que tem que assistir palestra. Você acha que o grande diferencial do sucesso do produtor hoje, ele está antenado a todas as mudanças? É se preparar? É fazer curso? Porque eu imagino que até para contratar os profissionais para dentro da fazenda, ele tem que ter um certo conhecimento, não tem? Com certeza. Hoje a informação no campo, acho que nas outras profissões talvez já está mais... Na área urbana já está mais avançado e no campo ela é mais atrasada. Até pela questão de se levar a tecnologia para o campo, internet. Agora tem o 5G que eu acho que vai ser outra revolução. Então, assim, hoje é informação para tomada de decisão. Uhum. É o que define. O produtor, ele precisa, né? Ele tem que estar atrás dessa informação. Porque a variação de compra e de venda é muito grande durante o ano. Então, o momento que você faz esse travamento é o que define o ano todo. Se você foi um bom ano, ou um ano médio, ou um ano ruim. Uhum. Perfeito. Diogão, e aí você pegou, de cara o primeiro ano, já não foi um ano tão bom assim... E aí você sentiu, nossa, será que eu tomei a decisão correta? Assim, bateu aquele frio na barriga? Como Exatamente. é que foi? Você falou assim, e agora? Seu pai cobrou de você isso? Não, eu que cobrei dele. Eu mostrei, eu pus de custo, falei, eu levantei, fiz uma planilha, Excel, sem software, sem aplicativo, nada. Levantei, demorei o ano inteiro para captar os dados que era pra... o fluxo de caixa da fazenda. E mostrei para ele, falou, esse aqui é o fluxo de caixa da fazenda hoje. Ele falou, isso tudo? Falei, isso tudo. Falei, a gente não fatura isso tudo. Falei, pois é, eu quero saber, então, como que tá girando tanto tempo se não tem esse faturamento? Então, assim, aí a gente começou a conversar sobre o financeiro, assim, tinha muita coisa ali que eu captei errado também, não era aquilo tudo. Foi um cenário bem pessimista. Mas, assim, eu falei de um ano ruim em safra de soja. Uhum. Então, por isso que outro segredo para minimizar o risco é você sempre fazer as 2 safras do ano. A safra e a safrinha, né? Que é a segunda safra. Porque se não choveu na soja, sobra água para a safrinha. Então, nesse ano que eu falei que foi o primeiro, que a soja teve essa grande quebra, o milho depois foi o recorde de produção da história da fazenda em milho safrinha. Então, meio que compensou o ano. Não compensa tudo, a safra é mandatória, mas deu aquela aliviada. Assim. Deu uma salvada ali, né? Aí a gente começa a entender a dinâmica do negócio. E nesse momento, então, lá, quando você teve esses resultados, você não teve nenhum conflito com seu pai, então? Não. Foi de boa? Sim. Eu acho que assim, o segredo, principalmente, igual, porque eu conheço muito bem a família deles, nós somos amiga há 15 anos aqui, né? E foi padrinho do meu casamento. Então, a gente tem uma amizade muito próxima, que eu vejo que ele e o pai dele faz muito bem feito, é a comunicação. Sim. Né? Isso acho que é um grande segredo para dar certo. Essa sucessão é a comunicação. A comunicação. Né? E a humildade também, porque eu vejo assim, para quem está deixando, né, para trás, tem aquele sentimento, até aquele apego mesmo pelo seu negócio, pela terra, igual você falou. Seu pai era muito ali a vida toda, né? Foi da terra, do chão. E eu vejo que os que vêm também não têm tanta paciência e nem tanta sensibilidade. Nesse sentido de ver que não é um processo fácil também. Né? E vocês, eu vejo aqui que foi uma sucessão muito bem sucedida, muito bem acordada, mas é mais comum a gente escutar sobre problemas do que sobre
soluções, como vocês fizeram de uma maneira muito clara, de uma maneira muito amigável. Então, sempre acaba tendo briga, às vezes, entre irmãos, às vezes o próprio pai e o filho não se entendem, porque são de gerações diferentes. Então, você não enfrentou nenhuma dessas particularidades. Não, graças a Deus não. Até quando eu fui começar, tem o antigo proprietário da fazenda nossa atual, ele é amigo do meu pai, o filho dele também é agricultor, fez a mesma sucessão que eu há um tempos atrás. Então, ele falou, eu quero conversar com você antes. Sentamos e ele falou, passou todas as dicas, eu errei muito com meu pai, então tudo isso que você está falando... Isso fez uma diferença para eles você brigavam também. bastante, discordavam bastante, e assim, isso dificultou muito. Então, ele já me passou várias dicas, falou assim, eu tô te passando aqui meus erros para você evitar não você cair teve uma consultoria nas especialíssima, Sim. então. Porque eu já vi histórias aí de famílias que quase que chegaram a acabar mesmo, Sim. assim, de brigar feio. Por isso que eu tô perguntando. Entre o pai, filho e irmão, aquele negócio, né, vai indo dar um desgaste, né? Que se a comunicação não for clara, né? Porque você pensa lá, quantas pessoas você já ouviu falar que sentou na mesa e falou assim, seguinte, nós temos um patrimônio aqui, que é nosso ganha-pão, que a gente produz, faz isso, faz aquilo. O que vai ser depois que eu morrer? Quem que vai tocar? Pouca gente faz isso, né, cara? É muito difícil falar da morte, né? Sim. Pra todo mundo. E nós temos uma cultura aqui no Brasil de não se falar sobre a morte. Né? A gente não tem nem cultura de fazer testamento. Ninguém faz testamento. Aí a hora que acaba tendo um falecimento, aí aquela correria, não sabe o que faz, o que não faz. Não tem dinheiro, ninguém está preparado. Ninguém está preparado. Tem o tal do TBI, né, do imposto de transferência depois, que é 8%, cara, se eu não me engano. E detalhe, assim, não é 8% que beleza, eu vou receber o imóvel e aí eu vendo um pedaço e pago. Não, é o seguinte, você tem que pagar antes para você receber. Sim, sim. E detalhe também, se você tem investimentos, se você tem contas bancárias, se você não declarou isso para alguém, o banco não vai atrás de você falar, olha aqui, fulana tem 1 milhão investido ali, o banco não faz isso não, ele fica caladinho, você não requereu, o problema é seu. Mas é por isso que é importante, a gente precisa normalizar isso, porque todo mundo nasceu um dia e vai morrer um dia. Isso é inevitável. A gente tem que normalizar o ciclo da vida, né? Essa conversa. E não é ruim. Não é você não está desejando mal. A gente só está sendo prático, que é o que tem que ser. Você já conversou isso com a sua mulher? Se você morrer, eu não conversei isso com meu marido lá em casa, não. Não, a gente conversa, assim, é tranquilo. A gente, na verdade, a gente tem até um planejamento meio para isso, assim, um seguro que a gente paga, que se eu morrer, ela fica milionária, tá? Então... se ela morrer, eu também fico milionário. Então né? tá tudo certo. Mas isso é uma coisa... É importante que você falou, porque a gente não leva muito a sério, né, esses fatores. Só que o seguro de vida, ele não engloba só causa morte, só morreu e... Né? Às vezes você está aqui hoje, sadia, trabalhando, você consegue sustentar a sua família. Mas se você sofrer um acidente, você ficar aí paraplégico, ou perder sua função motora e tudo mais... Como é que você vai continuar mantendo a sua vida? Sim. O seguro de vida serve para isso também. Sim, é verdade. É verdade. E não faz parte da nossa cultura. Não faz parte da nossa cultura. Infelizmente. Então. Você tem irmãos? Eu esqueci de perguntar. Eu tenho um irmão especial. Então aí... Que mora com os meus pais. Mora com seus pais. Então vocês não tiveram essa conversa também, né? Dentro de casa. Não. Porque também é muito comum. Às vezes tem os irmãos que eles falam assim, eu não trabalho. Você trabalha, mas você divide o lucro comigo. Tem isso também, Ou então, né? assim, o fulano ficou com um pedaço maior da fazenda. Exatamente. Ou ficou com um pedaço melhor. Ficou com um pedaço melhor, né? Eu conheço muita história dessa. Não, essa conversa nossa tá muito fácil. Você não trouxe nenhum atrito aqui, não trouxe nenhuma polêmica. A gente quer saber de uma polêmica nesse processo de sucessão. Eu acho que não vai ter, não. Felizmente não, felizmente. Mas e sua mãe na história também, assim? Sua mãe chegou a interferir também em algum momento, assim? Ou, que eu falo assim, nossa, mas você tá, meu filho, você tá aí na indústria, não sei o quê, ou foi de boa? Não, com certeza, assim, ela interferiu nessa parte que você falou, assim, eu estar mais próximo lá, eu ter mais tempo, é qualidade de vida, né? Ela queria que eu viesse por causa disso. Pra ficar mais próximo deles, né? Apenas. E você já era casado na época, quando você... Já. E a sua esposa? Nisso tudo? Ela falou, que loucura, não quero saber de morar na fazenda. Sim, ela não é de famílias que morou toda a vida na cidade, assim, não ficou com medo de como é que ia ser, não entendia, né? Aí, meu pai também foi muito esperto, ele chamou
chamou ela, chamou os pais dela, né, para jantar lá na casa deles e falou, ó, tô querendo passar, é assim, assim e tal, explicou a situação para eles, assim. Nossa, seu pai é bonitinho demais, velho. Eu só de telespectador da conversa, então isso já esclareceu todo o movimento. Antes que tivesse qualquer dúvida, qualquer argumentação, qualquer estresse, seu pai é muito inteligente. Comunicação. Comunicação. Ele é muito estratégico. É o segredo, né? Comunicação é tudo. Sentou, colocou tudo na mesa, falou, é assim, 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 assado, que vai acontecer. Quem tá junto, vamos embora. Quem não tá... Então, foi muito tranquilo, então. Então, nesses 4 anos, você nunca pensou em voltar? Você falou assim, putz, você assim, passou um grande desafio, você falou assim, o que eu tô fazendo aqui? Porque trabalhar no campo é desafiador também. É desafiador. Muito. É desafiador, o sol existe até hoje. Não vai deixar de existir, né? Esse é o desconforto mesmo do trabalho. Tem o trabalho pesado ainda, que a gente tem que estar ali junto. Fora toda essa parte que a gente conversou, dos riscos e tal, na verdade, mais de 50% é ali na fazenda mesmo. Então, mas em nenhum momento não existe... Existe saudade. Eu gostava de trabalhar com equipe maior, de tocar cada vários uma sua função, projetos. né? Um monte de função. A dinâmica do negócio. Mas 0% chance de voltar. Mas assim, acho que o bacana é porque você traz uma visão corporativa do ambiente da indústria que você vivenciou. Né? Isso faz uma diferença. Isso faz uma diferença muito grande, porque igual você falou, você chegou na fazenda que não tinha nem o fluxo de caixa organizado. Né? Aí você pensa hoje, como é que você vai tocar um empreendimento milionário por ano, que você tem um custo altíssimo, sem ter uma planilha, sem saber o que está entrando, o que está saindo. Né? E isso é a realidade, Laura, de 90% das fazendas. Sem falar assim, a gente pode até falar assim, 90% do povo brasileiro, né? Que não tem esse planejamento. Tanto é que o grande índice de endividamento das pessoas, indústrias e fazendas é porque não tem essa tarefinha de casa básica, que é outra coisa também que nós, enquanto brasileiros, não temos o hábito. A gente não aprende, não tem educação financeira, a gente não aprende nas escolas. Então, é complicado também essa questão. Você foi muito intuitivo ou como você já tinha vindo da indústria, você falou assim, não, eu sei que eu preciso fazer isso. Quando eu entrei, além de aprender, eu sempre tenho, sim, desde... Isso é no meu DNA. Se me pedem uma coisa, eu tenho que entregar aquilo e mais alguma coisa que vem da minha ideia, intuição, alguma coisa eu tenho que fazer. Então, além de aprender, o que eu sei, o que eu sou bom, o que eu aprendi, que eu posso trazer para cá já em paralelo para correr. Que vai dar certo, né? Sim. E assim você fez. Ainda faço. É um caminho grande ainda. Sim, você falou, vou começar aqui. Você falou também de caminho grande. Qual que é a sua pretensão hoje no campo? Assim, onde você quer chegar? Porque existe isso também? Ou você só pensa assim, nossa, eu quero que dê tudo certo esse ano e não tenha prejuízo? Não. Eu acho, não sei se é a minha geração toda, eu posso falar, mas pelo menos as pessoas que eu convivo, a gente tem que pensar lá na frente, aonde que eu quero chegar, e depois que eu chegar nisso, ainda vai ter... isso vai se renovar. Eu quero cada vez produzir mais com menos área possível. Tempo, com menos custo, com menos área possível. Hoje a gente está bem equipado, uma fazenda, assim, a ideia é que em alguns anos a gente expanda o negócio. Tenha mais uma ou duas fazendas ali produzindo a mesma coisa. Diogo, aí partindo nessa expansão aí dos negócios, né, que você falou, talvez arrendando propriedades vizinhas ou até adquirindo outras propriedades, também passa pela sua cabeça no seu roadmap aí para frente um sistema de irrigação também? Eu acabei ia complementar isso nessa parte. Além de expansão aumentando a área, hoje, até quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que produzir mais no mesmo espaço. Desde que eu entrei, no meu primeiro ano, na verdade no segundo ano, já era 2019, eu já entrei com pedido no estado para outorga para instalação de irrigação de 3 pivôs centrais na fazenda. Mas aí nós temos esse entrave do estado que está... Qual empresa você contratou? Desde 2019? 19. Qual empresa você contratou? Da Ágio Ambiental. Ué, a Ágio, eles tiveram aqui, ué. Sim. Fernando Godoy. Semana passada eles estavam aqui.
Eles falaram mesmo de canseiro. Hoje é a maior fila, o maior gargalo da Secretaria do Meio Ambiente do Estado é análise de outorga de água. Uhum. E assim, quem perde muito é o Estado e as pessoas, porque... Mas você fala que essa análise é por questões burocráticas ou é por questões assim que eles estão dando uma segurada realmente em liberar essas outorgas? Não sei. Não faz ideia. Eu acho que é... Se é falta de servidor, se é demora na Eu acho que é falta de mão de obra qualificada. Sim. Porque... Nossa, mas é muito tempo. O agro não pode esperar tudo isso, não. Nós temos... O Brasil aí alimenta 1 bilhão de pessoas. Não, e aí é assim, né? Aí você entra primeiro que você tira a outorga provisória, que ainda não é a definitiva. Não, a provisória já saiu, porque assim, tem a lei, acho que de 1 ano, não sei, tem um prazo, se o Estado não soltar, ele emite. Você pode usar uma provisória. Mas como que eu faço um investimento milionário de irrigação para depois ele falar, você não tem outorga? O que eu vou fazer com o sistema de irrigação? Você investiu. Você prefere ser mais prudente. Não, com certeza, eu também seria mais prudente, porque a gente sabe que é um investimento realmente muito alto. Sim. E aí você acredita que com esse investimento, saindo a outorga, você investindo aí nesse processo, já consegue essa expansão que vocês estão desejando? Sim, porque a gente sai de 2 safras para 3 no mesmo ano, né? Em porcentagem aí, o que dá aí, engenheiro? 33%? É um terço, né? É um terço. É um terço. Tá doido. 36% de aumento na mesma área. Aumenta o custo também, né? Aumenta o custo, lógico, mas aumenta o faturamento, obviamente, né? Sim. E se não fosse competitivo, o pessoal não estava fazendo, né? E você tem vontade de mexer com algum cultivar ou talvez criação de animais? Você tem algum desejo, assim, falando isso aqui é um sonho? Talvez eu não faça isso comercialmente, mas eu tenho um sonho. Você tem... Então, uma das ideias com o sistema de irrigação é poder abrir para novas cultivares. É poder plantar um feijão, plantar um tomate. O trigo, que nós vamos passar por uma crise esse ano por causa da Ucrânia, em Goiás, em Cristalina, já está produzindo bastante trigo embaixo do pivô. Então, assim, abre um leque. Você tendo um sistema irrigado, você produz quase tudo que você quer, respeitando a região, né? Perfeito. Diogo, agora vamos falar um pouco de um outro assunto aqui que você começou a assumir aí desde 2018, mas como sua família já era produtora, eu imagino também que você acompanhou muitos anos, mesmo que você não esteja lá na safra, né, no plantio, na colheita e tal. Os custos de 2018 para cá mudaram muito também, né? O que você riu? Você tá rindo para não chorar, né? Essa semana eu fiz bastante conta, que nós terminamos a colheita, e a parte agora de compras e programar. E, assim, adubação, semente, defensivos, arrendo de terra. Máquina. Virou um bicho, né, velho? Tá na ordem de 3, o adubo, que for maior, de 3 a 4 vezes, dependendo do que for. Sendo que 3 o grão a 4 vezes. Não aconteceu. O negócio de 100 foi para 400, tipo isso. O adubo, eu lembro do primeiro adubo que a gente compra, porque o adubo é o mais caro. É o mais caro, vamos falar, em item único, é o mais caro da agricultura, é a adubação. O primeiro adubo que eu comprei, a tonelada, foi R$ 1.400. 2018. Em 2018. O melhor que tinha, Top. que é um adubo que eles fazem, eu esqueci o nome. Peletizado? Tipo peletizar, mas tudo no grânulo. Eles quebram tudo, granulado, coloca o que cair ali vai ser perfeito, não dá pó, nada. R$ 1.400. Na cotação que eu tenho dessa semana, eu nem olhei esse. O adubo simples, que é só a mistura. O basicão. Que chega do porto e já te entrega, que tem ele muito pó, trava a plantadeira, dá uma canseira danada. R$ 5.500. Gente. De 1.400 para 5.900. E não quase com a mesma qualidade, não é o mesmo produto, o produto inferior. Mas semente também aumentou, né? Semente aumentou, mas não aumentou tanto nessa proporção. A adubação aumentou, foi o principal. Em segundo lugar, maquinário. Tudo que vem aumentou do aço, demais, tudo que vem de tecnologia. Aumentou. E você já conseguiu fazer, como eu vejo que você é um cara também analítico, você conseguiu ver a questão da lucratividade? Quando você começou para hoje, a lucratividade, porque como a gente teve esse aumento muito grande de tudo que envolve o agro, você acha que a lucratividade diminuiu ou vocês estão conseguindo manter? Porque aumentou-se muito o volume em dinheiro. Sim, sim. Mas eu fico me perguntando, mas e a lucratividade na real mesmo? Vocês conseguiram aumentar a lucratividade ou, no mínimo, empatar? Para não falar em prejuízo, né? Não. A lucratividade teve um estreitamento de margem. A margem é menor. Vamos falar assim, se a gente ganhava 20%, hoje a gente ganha nem 15%. Porém, como o volume
aumentou, isso compensou. A produtividade, né? Aumentou. Vamos falar assim, se você faturou 1 milhão e você ganhava 20%, é 200 mil de lucro. Agora, como mais que dobrou, de 15%, mas de 2 milhões, já é 300. Então, assim, aumentou também, por causa do volume. Entendi. Mas graças também à estratégia de compra, que até agora nós acertamos bastante nessa escalada de preços. Isso também faz uma diferença tremenda na hora de comprar, né? Total. A ureia... Eu acho que hoje, inclusive, é mais do que a própria plantação. Se você errar na compra... compra e na venda. Pode esquecer. A compra já tem... O meu avô que falava, né? O seu boi, você ganha dinheiro não é na venda, é na compra. Esse milho que a gente colheu agora, a ureia foi comprada a 3.600 a tonelada. Poucos meses depois, muita gente não tinha comprado, ela bateu quase 6. Nossa. Quando estava tendo rumores lá na Europa, já de guerra, estava longe de começar a guerra. E aí vocês se anteciparam. Sim. Mas você é um cara estratégico também, né, Diogo? Você sempre, porque a gente conversa muito, você sempre me fala, né? Não, já fiz tal coisa, já travei não sei o quê, porque agora nós estamos aqui agora já em julho, né? Da boca de agosto, praticamente, né? Hoje é que dia? Não, Hoje é 22 ou 23? 22 ou 23, hein? E esse podcast está passando depois. Esse podcast está passando depois? Mas beleza. A gente todo mundo sabe o que é gravar. Já está na boca da safra, né? Daqui final de setembro, outubro, já tem plantadeira jogando semente no chão. Sim. E aí, nessa hora, você já está com tudo pronto ou ainda falta alguma coisa? Da safra de soja, já estava tudo comprado em fevereiro. Em fevereiro, olha só, olha, preparado. Em fevereiro. Eu comprei todos os estoques de químico, foi tudo estoque antes do ajuste de preço. A adubação foi comprada na semana anterior de começar a guerra da Ucrânia, que teve a disparada. Então você defendeu bem o preço. E a semente a gente sempre, quando colhe, já sabe o que vai fazer, já fecha. Mas não é sempre assim. Por exemplo, o milho do ano que vem, que já era para estar se iniciando as compras, hoje é impossível comprar, que não dá rentabilidade. Não paga, não fecha a conta. Não, porque o milho saiu de perto de 90 para hoje R$70, ou nem 70, e o adubo aumentou, a semente aumentou, o químico aumentou. Então... Não está fechando aí, essa conta não dá certo. Se fosse hoje, não teria segunda safra na fazenda. Não teria. Se fosse hoje, não teria. É melhor não trabalhar, deixar a terra parada. Ixi, mas aí já é um problema também, né? Quando a gente fala em abastecimento... Exatamente. Aí já vira um problema. Gente, eu falo assim, o agro é tão interessante que é um pedaço aí da... Eu não falo que vai além da economia, porque isso afeta diretamente todos nós. Então, demais. há que se preocupar muito e falar com muita importância do agro, porque ele acaba afetando o meu dia a dia, o dia a dia de você que está aí nos ouvindo ou nos assistindo diretamente. Então, a grande lição que eu falo também de estar aqui nesse podcast, nessa bancada, é que o agro ele é nosso. Independente se você está lá como produtor ou não, mas você consome diariamente. Então, é uma preocupação que nós temos que também cobrar, né, até mesmo das autoridades, para que se haja maior incentivo, maior estímulo. Eu estava até vendo uma reportagem, né, falando assim que será que seria viável, né, a gente falar de preços de diesel melhores para o produtor rural? Será que isso impactaria também na produção? Que a gente sabe que isso também acabou impactando com esses valores altíssimos de combustível. Então, há assuntos que têm que ser falado também, porque afeta a minha vida, né, de todo mundo. Assim, o agro hoje ele é muito importante. A gente come 3 vezes por dia, né? No mínimo 3 vezes por dia, né? Espera-se pelo menos, né? Sim, come, veste. Come, veste, bebe cafezinho. Exatamente. Então, o agro está no nosso dia a dia aí, dia e noite, noite e dia. Não tem como correr dele, não. Aí. Não tem como correr, não. Por isso que é um assunto tão importante que todo mundo devia discutir, falar, entender, saber, mesmo trabalhando no campo ou não. Né? Tem que saber desse assunto aí. Concordo. E aí? E aí foi lindo o nosso podcast, foi ótimo aqui nosso bate-papo, falando um pouquinho sobre sucessão. Achei muito interessante essa visão que você trouxe, porque ainda... a gente vê uma grande parcela, né, da população aí que trabalha no agro que ainda, independente do motivo, ainda é muito amadora, né?
E você trouxe uma visão também muito profissional, uma visão muito tranquila, que a sucessão ela pode ser bem sucedida se for muito bem conversada. Então, eu queria te agradecer aí por você ter trazido sua experiência de vida, um case de sucesso. Então, muito obrigada aí pela sua disposição. E aí, você tem um conselho para dar a quem está passando por esse movimento de transição também? Qual conselho você dá? Bom, eu acho que a gente aprendeu junto aqui que a palavra-chave de tudo é a comunicação, né? Sim, sim. Isso foi sensacional. Isso é para a vida. Para a vida. Para a vida. Comunicação é tudo. Sim. Ainda mais hoje em dia nós vivemos uma época de cancelamento, né? Você falou uma coisa errada, a pessoa já te cala. Não, gente, a gente precisa conversar, discutir. Trocar ideia. Gostei. Ótimo conselho. Conselho de vida, viu, gente? Anota aí. Comunicação é tudo. Você tem algum contato que você gostaria de deixar aqui? Para quem quiser te procurar, quiser fazer uma consulta, falar, me explica direitinho aí esse negócio de sucessão aí. Pode me chamar lá no Instagram, Diogo Felter. Com esse sobrenome só tem eu, então. Então tá tranquilo. E você, Pedro, qual que é o seu arroba? Meu arroba é por Pedro Maia. Pode ir lá adicionar o Pedrão lá, mandar uma mensagem que vou ter o prazer de conversar com você. É isso aí. O meu é @larabrito.real e o nosso no Instagram, Portal Agro2. Então, não deixe de nos seguir também lá no Instagram. Não sei se você está seguindo a gente aqui. Se você não estiver, por favor, comece a seguir a gente aqui, deixa o seu like e conta pra gente o que você quer escutar aqui nessa bancada, que a gente vai ter o maior prazer em lhe atender. Tem no TikTok também, né? Tem também. Tem no TikTok lá também, Portal Agro2. E o nosso canal de notícias, que é o agro2.com.br, onde você vai ficar super bem informado de tudo que acontece na agricultura do mundo, da Lua, de Marte, do universo. É isso aí, pessoal. Um beijo grande, até os próximos. Tchau, tchau.